Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai pegar algo incrivelmente cotidiano. Pense em uma porta. Sim, uma simples porta de madeira ou metal, dessas de banheiro que a gente cruza todos os dias sem nem pensar duas vezes. A grande questão é que esse objeto tão banal, de repente, se transformou na chave de um dos labirintos éticos mais profundos e complexos da nossa sociedade moderna. O debate de hoje sobre o uso de banheiros femininos definitivamente não é só mais uma daquelas manchetes passageiras de internet. Na verdade, essa discussão funciona como uma vitrine cristalina. Ela revela, bem ali na nossa frente, as bases de como lidamos com a dignidade, a segurança e o reconhecimento humano no nosso tempo. E a beleza de analisar esse tema através desta explicação estruturada é justamente que o nosso objetivo aqui não é tomar partido, de forma alguma. Não estamos aqui para alimentar polarizações fáceis. O nosso propósito é pegar a filosofia clássica e a teoria contemporânea apresentadas no material-fonte e usá-las como uma lupa poderosa para entender a mecânica desse embate. Vamos elevar a conversa. Então, estamos falando de direito, de identidade ou de uma linha vermelha? O material que estamos analisando nos alerta logo de cara, a gente precisa abandonar aquele tom sensacionalista que domina as redes sociais. Isso aqui está muito longe de ser só uma disputa ideológica superficial. É um desafio estrutural super profundo. Trata-se daquela tarefa dificílima das sociedades plurais. Como é que a gente consegue conciliar o reconhecimento absoluto da identidade de cada indivíduo com a garantia de segurança e conforto de todos os outros? Fazer isso exige um rigor intelectual tremendo. Exige paciência para não reduzirmos a complexidade do mundo real a respostas fáceis e binárias. Para resolver grandes questões, a gente precisa desconstruí-las primeiro. E, para fazer essa desconstrução, o nosso roteiro é o seguinte: 1. O dilema além da porta. 2. Identidade e existência. 3. Regras, consequências e justiça. 4. Poder e controle social. E, por fim, 5. Diálogo, empatia e convivência. Vamos lá? Começando pela seção 1, o dilema além da porta, indo além de respostas simplistas. O que nos leva direto à nossa seção 2, identidade e existência, ou o eu na filosofia. O material nos convida a começar examinando a própria base de quem nós somos, sabe? E faz isso usando a lente do existencialismo, focando bastante na figura de Jean-Paul Sartre. A ideia central dele é de que a existência vem antes da essência. Traduzindo isso para a prática, nenhum ser humano vem ao mundo com um manual de instruções fechado. Nós não somos objetos saídos de uma linha de montagem com uma natureza inalterável. Pelo contrário, a gente se constrói dia após dia. E quando aplicamos essa profundidade toda ao debate atual, percebemos que o existencialismo abre um espaço gigantesco para compreendermos a identidade de gênero. Ela deixa de ser vista só como um dado biológico inerte ali no papel, e passa a ser entendida como uma construção contínua, uma vivência real que molda o lugar de uma pessoa no mundo. E conversando direto com esse pensamento existencialista, chegamos ao conceito de performatividade, da Judith Butler. Ela avança na ideia de que o gênero não é apenas algo que a gente é, mas sim algo que a gente faz. A teoria argumenta que o gênero é construído e reforçado pelas nossas práticas sociais e expressões no dia a dia. Não é um destino selado no nascimento, mas uma série de atos que ganham significado social. E o ponto crucial que a fonte levanta aqui é o peso enorme de se ignorar isso. Negar o reconhecimento dessa identidade performativa não é só uma discordância de opiniões. É, na verdade, uma forma de exclusão simbólica, uma barreira que atinge o coração da dignidade humana, invalidando a forma como o indivíduo existe e interage com o mundo. Entrando agora na seção 3, regras, consequências e justiça, focando nas estruturas sistêmicas. Mas a grande pergunta é, como uma sociedade plural transforma essas identidades tão complexas em regras justas? Bom, temos aqui um choque colossal entre duas grandes escolas da ética. De um lado, a ética de Immanuel Kant. Kant estabelece que devemos criar normas universais e tratar todo ser humano como um fim em si mesmo, nunca como um instrumento. O desafio gigantesco levantado pelo material é: como a gente desenha uma regra universal que respeite a dignidade de pessoas trans sem instrumentalizá-las e que ao mesmo tempo honre o direito à segurança das mulheres cisgênero, também sem instrumentalizá-las? É um impasse moral enorme. Do outro lado, a gente encontra o utilitarismo de John Stuart Mill. A lente utilitarista muda o jogo e exige que a gente olhe estritamente para as consequências práticas. Quais políticas no mundo real realmente reduzem o sofrimento? Mill exige que a gente separe os riscos reais, baseados em dados concretos, daqueles medos que são apenas pânicos morais alimentados pela sociedade. O que fica super claro nessa síntese teórica que estamos vendo agora é a necessidade absoluta de responsabilidade intelectual por parte de quem cria as leis e de todos nós. Não basta ter uma opinião e defendê-la cegamente. É preciso avaliar os efeitos reais no mundo.
Kant nos lembra do dever de nunca reduzir o outro a um objeto. Mill nos força a exigir dados reais antes de restringir direitos. Mas como nenhum nem outro oferece uma solução pronta para espaços tão sensíveis, o debate chama um terceiro pensador para a roda, John Rawls. O desafio passa a ser buscar uma justiça que proteja os mais vulneráveis sim, mas de uma forma que mantenha viva a confiança social necessária para a democracia funcionar. E a ferramenta do John Rawls para encontrar esse equilíbrio é um experimento mental incrível chamado véu da ignorância. Pensem nisso como um convite radical à empatia. O experimento pede que a gente imagine o processo de criar as regras de um banheiro, só que sem saber qual será a nossa própria identidade na hora de entrar nele. Atrás desse véu, a pessoa não sabe se vai abrir a porta sendo uma mulher trans, enfrentando o risco de rejeição e violência em um banheiro masculino, ou se será uma mulher cisgênero, com preocupações históricas super legítimas com a própria segurança. A pergunta é: que regras nós consideraríamos justas sob essa cegueira temporária? O texto argumenta brilhantemente que esse exercício nos força a tomar decisões menos egoístas. Ele naturalmente nos guia para políticas que protegem quem está mais exposto à violência sem quebrar a ordem pública. Avançando para a seção 4, Poder e Controle Social, é hora de questionarmos a normalidade. Aqui, a crítica fortíssima do filósofo Michel Foucault faz a gente dar um passo para trás e observar a arquitetura ao nosso redor. Ele nos lembra de uma verdade bem desconfortável. Os espaços físicos não são neutros. Aquele banheiro do qual falamos lá no começo não é só uma sala com pias e azulejos. Desde o seu surgimento, a arquitetura pública funciona como um instrumento muito bem calculado para organizar e controlar corpos. O que a fonte revela que a disputa física por esse espaço é, no fundo, a manifestação de uma guerra de poder muito maior. É um campo de batalha sobre quem tem o poder de ditar o que é normal, quem decide quais corpos são aceitáveis e quais são empurrados para a margem vistos como indesejados. Questionar as paredes do banheiro é questionar os alicerces invisíveis do próprio controle social. Chegamos na seção 5. Diálogo, empatia e convivência. Vamos focar na conexão humana. Diante dessas estruturas de poder tão rígidas, o caminho adiante exige virtudes de todos nós. O material aponta para a frônesis de Aristóteles, que a gente pode traduzir como sabedoria prática. Aristóteles entendia que regras engessadas quase sempre falham quando batem de frente com a vida real. A sabedoria prática é a capacidade de ter discernimento, de ajustar a resposta ao contexto da situação. Ao lado dele, o filósofo Jürgen Habermas traz a exigência do diálogo. Para ele, uma norma só é legítima se nascer de uma deliberação racional onde todos possam falar livremente, sem coerção ao medo. E para que isso exista, a escuta ativa é inegociável. O material adverte que a coexistência pacífica nunca vai nascer do silenciamento brutal das preocupações de nenhum dos lados envolvidos. E essa necessidade de escutar nos aproxima da chamada ética da alteridade, do Emmanuel Levinas. Esta talvez seja a mudança de paradigma mais profunda desta análise. Levinas propõe que antes mesmo de calcularmos regras políticas ou estruturais, existe algo muito mais fundamental, o encontro humano puro. É o encontro com o rosto do outro. A vulnerabilidade no rosto de outra pessoa nos convoca à responsabilidade antes de qualquer lógica. Na prática desse debate, isso significa que não podemos reduzir uma pessoa trans a uma simples estatística, nem as mulheres cisgênero a um grupo de risco abstrato. Atrás de cada rótulo existe um ser humano concreto que exige cuidado e que não pode ser apagado por uma generalização. É exatamente essa ética do encontro e do cuidado que culmina na visão belíssima do professor Denilson Mota trazida pela fonte. Ao refletir sobre tudo isso, ele nos apresenta uma imagem maravilhosa. Ele diz que a verdadeira harmonia não está em tentar anular as nossas singularidades ou fingir que todas as experiências são iguais. A harmonia real está na capacidade de tecer, com fios distintos, os da vivência trans e os da vivência cis, a mesma colcha de respeito. Imagine a profundidade disso. Em uma colcha, os fios não perdem as suas cores. A vivência da mulher cis e a vivência da pessoa trans mantêm suas dores e características únicas, mas juntas, elas formam um tecido forte o suficiente para abrigar a todos com dignidade. Então, como podemos elevar o nível dessa discussão na prática? A fonte sugere passos muito claros. Primeiro, a gente precisa ter maturidade para reconhecer que existem valores perfeitamente legítimos em tensão aqui. A busca por dignidade identitária e a busca por segurança são ambas muito nobres. Segundo, é preciso aceitar que ficar dretando em posições extremas sem ouvir o outro raramente cria soluções que duram. E terceiro, devemos usar a filosofia justamente para pensar com rigor, dialogar com honestidade intelectual verdadeira e agir com responsabilidade perante as nossas escolhas conjuntas.
Caminhando para o fim dessa explicação, fica evidente que o desafio nas nossas mãos transcende muito a porta daquele banheiro. O texto original destaca que esse debate é, no fundo, um verdadeiro teste de estresse para a nossa sociedade plural. O que está em jogo é saber se temos a envergadura moral para acomodar a diferença radical. Se falharmos nesse teste e optarmos pela exclusão, o precedente pode rachar a nossa democracia. O grande desafio é provar que a gente consegue conviver com a diversidade sem sacrificar a dignidade humana em nome de respostas padronizadas e fáceis. Tudo isso ganha um peso incontestável na reflexão final do material. Conviver nunca foi sobre concordar, sempre foi sobre não negar a humanidade de quem é diferente. Parem um segundo para absorver essa ideia. Nenhuma democracia saudável exige que todo mundo concorde em tudo. O conflito de ideias faz parte, mas o limite ético é absoluto. Reconhecer a humanidade do outro não é uma cortesia, é o pré-requisito mínimo para podermos chamar o nosso grupo de uma sociedade. O que nos deixa com uma pergunta final inevitável. Como escolheremos tecer nossas diferenças juntos? As ferramentas filosóficas, o rigor racional e a empatia estão aí para nos ajudar a navegar esse mar de desafios. Esperamos que essa análise estruturada tenha trazido clareza para além das discussões rasas do dia a dia. Muito obrigado por acompanharem esta explicação do material original. E que possamos continuar questionando não só as portas que cruzamos, mas as barreiras invisíveis que erguemos todos os dias. Até a próxima!